Muito bem, então, uma boa tarde. Agradecer a presença outra vez e o suporte da Luana, também a presença do Nicolas e do Matheus. Vamos começar a nossa gravação, eu vou compartilhar a tela. Bom, então passa rápido, né? Hoje já é a nossa quarta aula, um total de 11 previstas, para a gente conseguir terminar, né? Então já estamos quase na metade. O tema da aula de hoje é o prêmio de risco de capital. Então, o prêmio de risco de capital é o quanto eu teria ou poderia ganhar mais, né, em termos de esperança, investindo em ações em vez de investir em títulos sem risco. Tá? Então, naturalmente, ações têm que pagar mais do que títulos, senão ninguém investiria em ações. Isso está no capítulo 7 da Moradan. A aula passada também foi sobre o capítulo 7, quando a gente viu the risk-free rate, e aí então hoje na continuação a gente vai ver the equity risk premium. A estrutura do material, então a nossa literatura base. Para quem quiser ver, eu sempre reforço aqui uma aula adicional, né, de 30 horas de valuation, que é interessante ver para trabalhar com planilhas. Então vamos lá. Da Moradan também está aqui o link para quem quiser assistir a aula original dele, em inglês. Então, prêmio de risco, a lâmina em inglês, traduzindo ela, prêmio de risco patrimonial. Então, ele é relativamente intuitivo. Então, prêmios de risco, a gente, quando fala patrimonial, é para poder calcular, né, o KE, que ele vai ser uma função desse Equity Risk Premium. Ele vai ser função do Equity Risk Premium. Então, o prêmio de risco de ações é o prêmio que os investidores cobram para investir no patrimônio médio de uma empresa. Patrimônio médio, o nosso PL, né? Então, quando a gente fala em médio, é pensando no horizonte de tempo que a gente tem do investimento, qual é a média de patrimônio da empresa. Na falta de uma descrição melhor, a gente pode pensar como o preço de arcar por uma unidade de risco de ações. Então, pensando em derivada ou a questão da margem, né, marginal, que a economia trabalha, quanto é que eu teria que ter de um retorno percentual, né, dado o investimento de uma unidade a mais ou uma ação, né, quanto eu teria que ter de retorno. Portanto, é uma função de como os investidores são avessos ao risco coletivamente. A aversão ao risco, ela acaba influenciando, portanto, enquanto eu preciso que tenha de valor esse equity risk premium para mim me lançar, né, em ações. Quanto risco eles veem também no patrimônio médio. Cada empresa tem um risco associado, um risco de negócio. Exemplo, eu investi no setor industrial, tem um risco diferente de investir no setor agrário. Por quê? No setor agrário tem o problema de que o estoque fica a céu aberto. Então, a qualquer momento, eu posso perder o meu estoque por intempéries. Então, naturalmente, um empreendimento agrícola ele é mais arriscado do que o industrial, por conta de que está exposto ao risco também ambiental, né? De uma forma mais intensa do que uma indústria. Claro que depende do setor industrial também, se tiver setor de mineração, né? Também é considerado uma indústria, pode haver também problemas. O nível de prêmio de risco de ações ele deve variar ao longo do tempo.
Então, é outra premissa, né, para que se calcule o prêmio. A alteração de risco vai ocorrer em função de situações macroeconômicas, como inflação. Aumentou a inflação, aumentou o percentual que eu preciso de Equity Risk Premium. Da mesma forma, o crescimento do PIB. Aumentou o crescimento do PIB, eu preciso também aumentar esse prêmio para participar do mercado de ações. Outro é o medo de risco catastrófico, como o caso do Covid, né? Então, para que eu investisse em ações, eu precisaria que continuasse dando um prêmio mais alto, ou que passasse a dar um prêmio mais alto. E foi o que aconteceu, né? Muita gente procurando ativos considerados ativos mais seguros, né? Como ouro e até títulos públicos, né? Tipo que tem uma maior liquidez, com menor volatilidade. A transparência ou falta dela nas empresas emitentes de capital. Tá? Então, a transparência também é outro fator a ser considerado. Né? Se a empresa ela não divulga dados, aumenta o percentual que eu vou precisar de Equity Risk Premium. Bom, então, o prêmio de risco, ele sofre alteração com o tempo. Tá? É um prêmio de risco histórico, onipresente. Então, ele vai estar sempre presente, mas dependendo de como eu for calcular, eu vou obter diferentes valores de prêmio de risco. Tá? Então, o prêmio de risco é o prêmio que as ações ganharam historicamente sobre títulos sem risco. Tá? O quanto a mais. Então, já vamos desenhar o Equity Risk Premium aqui. O quanto a mais, porque ele é o retorno de mercado, menos o meu retorno livre de risco. Tá? Então, pode ser, como exemplo aqui, o SP500, que seria o retorno médio, né, das ações, das 500 ações americanas, da cesta americana, menos o título público americano. Né? Então, um yield to maturity, aqui como sendo taxa livre. Então, é uma diferença, né? Quanto eu ganho sobre o título sem risco. Então, eu estou descontando o risco, o sem risco, né? Quanto eu estou pagando. Então, embora os usuários de prêmio de risco ajam como se fosse um fato e não uma estimativa, todo o Equity Risk Premium ele é sensível até onde a gente vai na história. Então, se eu pegar dados de 10 anos, de 20 anos ou de 90 anos, eu vou alterar o Equity Risk Premium. Vai alterar dependendo do que eu estou utilizando de Yield to Maturity ou de Risk Free, se é um T-Bill ou um T-Bond. Né? Lembrando que os títulos americanos têm T-Bills, que são com vencimento de até 1 ano, os famosos Treasury Notes, que daí é de 2 a 10 anos, e os T-Bonds, que é o que normalmente a gente utiliza num valuation, que é de 10 a 30 anos. Tá? E também a questão de qual é a média que eu vou usar, se ela é uma média geométrica ou uma média aritmética. Eu não vou pegar o Equity Risk Premium, né, somente do último ano, essa diferença. RM menos RF. Eu não vou pegar só do último ano 22. Não, eu vou pegar valores históricos. Quanto mais para trás eu for, vai acontecer de alterar o resultado obtido, tanto se for T-Bills ou se for T-Bonds. Eu vou ter um valor obtido e um desvio padrão. Valor obtido e um desvio padrão. Então, aqui eu estou aumentando, estou reduzindo. Ó. Dados de 28 até 2010, depois de 61 até 2010, de 2001 até 2010, só 10 anos,
tem títulos que tiveram taxa negativa, como os T-bonds. Como assim taxas negativas? Né, o valor líquido pago descontado da inflação é negativo. Então, a remuneração negativa de investimentos em títulos públicos americanos, dado pela inflação, em termos de retorno médio. Né? Então, isso altera bastante. Se eu usar a média geométrica, vai ter uma alteração ainda maior. Tá? Então, para uma média geométrica, a gente iria considerar, né, o valor do último ano sobre o valor inicial. Isso aqui elevado, né, na 1 sobre N, tá? Menos 1. Então, seria essa forma aqui de cálculo do que eu tenho de a média geométrica, o que é diferente da média aritmética comum, né, que vai estar todo mundo com o mesmo peso. Portanto, tem várias formas de eu calcular o Equity Risk Premium, considerando a média de mercado. Então, quanto eu tenho que ganhar na média, investindo a mais em ações. Outro problema, que é o perigo de se confiar no passado, né? Como eu estava falando, se eu começar lá de 28, isso hoje dá quase 100 anos, né? 95 anos e não mais 90, nós vamos ter o problema do erro padrão. Como tem um desvio padrão médio de 20%, raiz de 90 anos, tá? Eu vou ter 2,11% de erro padrão. Então vai ter sempre um erro associado à minha estimativa de risco de Equity Risk Premium. E também outro problema, eu estou lidando com o mercado americano, e aí tem o viés de sobrevivência que eles chamam. Porque no último século, eu usar uma amostra americana, ela é viesada porque o mercado americano, de forma global, ela sempre teve as empresas mais bem-sucedidas. Então, eu não estou pegando a média do mercado global, eu estou pegando um extrato superior, né, de empresas bem-sucedidas que estão endereçadas nos Estados Unidos mais do que nos demais países, né? Demais países, tá? Isso já gera um viés, que eu pensar que investir em ações vai dar um prêmio de risco maior, tá, do que na média mundial. E é o que acontece, né? Aqui o próprio Brasil hoje já se é sabido que vale mais a pena investir em títulos públicos do que no mercado acionário, isso na média, né? Então, se eu for levar isso, extrapolar a nível mundial, a gente vai ver que esse Equity Risk Premium, ele é viesado porque ele trata do mercado americano. Então, no fluxo de caixa, como é que a gente trata as informações? Aqui um exemplo, né, um prêmio de risco de ações atualizado. Tá? Um exemplo, o SP500, então o próprio índice, eu investi no índice SP500, ele lá em 1º de 2013, ele estava 1.426 pontos. Tá? Então, isso meu primeiro fluxo de caixa, em 1º de janeiro, estava 1.426 pontos. E praticamente inalterado todo ano. Então ele ficou num platô, andando na horizontal. E foi um ano de choques macroeconômicos, com convulsão política no Oriente Médio, tá? Também com problemas de dívida soberana na Europa. Foi o caso lá exemplo da Grécia, né, de países do leste europeu com problemas econômicos, a Espanha também. E a taxa de títulos do Tesouro caiu abaixo de 2%. Então, o pagamento de títulos vinha numa decrescente, fazia décadas, né, a ponto de ter retornos negativos, como a gente mostrou na lâmina anterior. Tá? Em 2012, se pagou, na média,
a 72,25 dólares de dividendos de quem investiu na cesta, né, do mercado SP500. E considerando a média da última década, então de 2012 a 2002, a média de pagamentos de dividendos foi 69. Tá? Então, no primeiro período, eu tinha 69 aqui, 69 com 46 lá em 2012, né? Em 2013, a gente tem esse valor, depois 2014, 2015, 16 e 2017 de pagamentos, tá? De rendimento total médio. Durante esse período, os lucros cresceram de 7,67 para 7,28, perdão, em 2014, diminuindo para 1,76 até 2017. E isso gerou um crescimento médio do rendimento de 5,27. Então, daqui para lá, cresceu 5,27. Daqui para cá, 5,27. 5,27. E assim sucessivamente. A minha taxa de crescimento, 5,27 do rendimento. Tá? E após o quinto ano, o lucro do índice crescera 1,76. Então, ele passou a ser um valor constante de crescimento, né? Então, esse 1,76 seria o meu Gzinho. Tá? Meu Gzinho igual a 1,76. Com isso, eu consigo montar o fluxo de caixa. Ó. O meu valor presente, 1.426,19. E os valores do fluxo de caixa aqui, até o quinto ano. Então, esse para os dados explícitos, até o quinto ano. E esse último termo é o valor da perpetuidade, né? Considerando o infinito. O SP500 ele vai durar por toda a eternidade. Então, para esse termo, eu tenho infinito. E os demais termos, daqui para cá, eu tenho valores explícitos. Com isso, eu consigo calcular a minha taxa esperada de retorno, né? Que vai dar 7,54%. Resolvendo isso aqui, pegando a calculadora aí, financeira, né? Vocês conseguem obter esse valor de 7,54% de retorno esperado das ações do mercado americano em 1º de 13. Então, estou fazendo uma projeção. Imagina que hoje é 2013, eu estou projetando até 2017. 5 anos para frente e chego a essa taxa de retorno. Descontando o T-Bond, tá, lá em 1º de janeiro de 13, né, eu vou achar o meu prêmio de risco de ações de 5,78. Tá? Então, esse aqui é o meu Equity Risk Premium, baseado em quem? No meu SP500, tá? E no Yield to Maturity, que é os T-Bonds americanos, né? T-Bonds de 10. Tá? Tudo bem, Matheus? Então, é assim que a gente calcula, né? Os dados para calcular o Equity Risk Premium a partir do SP500. Esses valores de Equity Risk Premium, de prêmio implícito, tá tabelado aqui. Vocês podem ver essa oscilação. Nada mais é do que esse cálculo sendo feito anualmente, considerando uma projeção de 5 anos para frente. Tá? Então, é o Equity Risk Premium de mercado americano. Isso vai andando, né? Então, hoje nós estamos em 2023, o pessoal que calcula o Equity Risk Premium projeta até 2028. Normalmente se patronizou o fluxo de caixa para 5 anos. Pode ser mais, tá? Pode ser menos, mas a gente encontra muito dado tabelado, como é no caso da New York University, lá com o professor da Moradan,
que é o material que a gente aqui está utilizando. Então, esses foram os valores de prêmios implícitos do mercado americano. Por que, então, os prêmios implícitos eles são importantes? Em muitos bancos de investimento, é prática comum, especialmente em departamentos de finanças corporativas, usar prêmios de riscos históricos, tá? E métricas e também médias aritméticas, como é o caso do prêmio de risco para calcular o custo do capital próprio, né, que é o famoso CAE, né, que vai ser uma função também do Equity Risk Premium. Tá? Se todos os analistas do departamento usassem, em vez de uma média aritmética, usassem uma média geométrica de 28 a 2012, ó, de 4,2 para avaliar as ações de janeiro de 2013, dado que o prêmio implícito foi esse que a gente achou, de 5,78, aí vai uma pergunta. O que vocês acham que eles estariam encontrando? Né? Dado que o prêmio implícito é 5,78 e eles calcularam um valor histórico de 4,2, dados reais passados. Os valores obtidos serão muito baixos? Os valores obtidos serão muito altos? Ou não deve haver viés, desde que usem o mesmo prêmio? O que vocês acham que iria acontecer com o mercado? Bom, lembrando que o valor intrínseco, o valor intrínseco ou explícito ali, o Equity Risk Premium, que a gente acabou de ver, ele é igual a um somatório, do fluxo de caixa dado 1 mais R na N. Bom, se esse R for maior, ele crescer, o que vai acontecer? O valor implícito vai ser menor. E se o R cair, o que vai acontecer com o valor implícito? Ele vai subir, é o contrário, tá? Então, eles acharam uma taxa menor do que o valor implícito. Ou seja, o valor histórico é maior obtido, Os valores obtidos serão muito mais altos. Então, a maioria das ações irá aparecer desvalorizada, deveriam estar mais cara, considerando os dados históricos, tá? Então, essa seria a interpretação. Bom, estimando um prêmio de risco, então, de um mercado emergente, a gente vai sair dos Estados Unidos e vamos entrar num país emergente, como é o caso do Brasil. Como é que eu calculo, então, o meu Equity Risk Premium, estando num país emergente? Tá? Vamos usar os mesmos dados do mercado americano, com um Equity Risk Premium em janeiro de 2013 de 5,8. Duas maneiras a gente pode usar para calcular o prêmio de risco de um país fora dos Estados Unidos, dado que ele não está no país que tem as empresas que mais cresceram no mundo. A primeira fórmula é usar o spread de default do título do país. Então, com base no rating, lá de setembro de 2011, o Brasil tinha um risco de default, um risco de calote, de 1,75, que a gente aprendeu na aula passada, como é que a gente obtém esse 1,75. Então, o meu prêmio de risco de ações do Brasil, ele vai ser o prêmio de risco, o Equity Risk Premium americano, o USA, o A, mais aqui o risco de default, dando 7,55. Tá? Então, naturalmente, você tem que ter um retorno maior aqui no Brasil, dado o maior risco. Uma segunda forma de eu calcular é ajustando o risco de ações. Tá? E aí eu vou considerar o desvio padrão da bolsa
e o desvio padrão dos títulos brasileiros. E eu vou corrigir esse meu risco de default por essa razão, tá? Do desvio padrão do Ibovespa, que é 21, sobre o desvio padrão dos títulos públicos brasileiros, tá? Que é 21% sobre 14%. E aí vai dar um valor um pouquinho mais alto, ó, quase 1% a mais eu teria de equity risk premium do Brasil, seria 8,43, isso lá para janeiro de 2013, e obviamente daí eu preciso desse desvio padrão da Bovespa, eu preciso calcular o desvio padrão dos títulos do governo do Brasil, e aí eu preciso ter a série histórica, eu tenho que entender de estatística, eu tenho que saber o que é média, o que é desvio padrão, para poder chegar a esses valores e calcular o equity risk premium. Historicamente, o risco, o prêmio de risco no Brasil está aqui dado, né? Então, a gente tem do Brasil em verde, pagando mais caro, né? Aqui está o americano. E se a gente olhar ao longo do tempo, essa diferença, né? Ela oscilou bastante. E agora está mais estreitinha, né? Ou seja, caiu o nível de risco do Brasil ao longo das últimas 2 décadas, né? Mas está subindo de novo. Agora com esse aumento das taxas de juros. Bom, além do Brasil, todos os países do mundo a gente vai encontrar prêmios de risco. Lembrando que o Brasil é só 2% do mercado. Só 2% do mercado. Então, tem 98% fora do Brasil. E aqui está o risco. O Equity Risk Premium, em preto, e o Country Risk Premium. É o cálculo do risco país, né? O risco país em vermelho. O Brasil está aqui. Tá? Country Risk Premium 2,63 e do Brasil 8,43. Tá? O Equity Risk Premium. Então tem países que pagam mais, como Belize, né? Portugal estava tendo um prêmio de risco maior, né? Outros maiores aqui, ó, o Vietnã, tá? Considerados mais arriscados do que o Brasil, o Egito, né? Mas tem outros países que são considerados menos arriscados, né? Como aqui uma Austrália, um Equity Risk Premium de 5,8, lembrando que dos Estados Unidos é o mesmo, né? Então o risco país da Austrália é 0, né? Então não tem risco país. E aí o risco do mercado australiano é igual ao risco do mercado americano. O outro aqui é só os dois que... Singapura. Singapura também não tem risco país. Eu posso investir em Singapura, que é a mesma coisa que investir nos Estados Unidos. A mesma coisa que Suíça, né? E Suécia. Suécia e Suíça, né? Também não tem risco. Tá? Tem o mesmo valor dos Estados Unidos. Tá? Austrália, a Dinamarca, Luxemburgo, tá? A Finlândia. Então tem vários países aqui que são considerados sem risco. Bom, como é que eu incorporo, então, esse risco país? Tem 3 abordagens de incorporação desse risco país. Tá? Nós vimos a mais simples, que é essa segunda aqui.
a gente somou o Country Risk Premium, dado pelo risco de default, direto ao prêmio de risco do mercado maduro. Mas tem outras formas. Eu poderia fazer separado Country Risk Premium e multiplicar um beta, tá? Que seria o beta da empresa que eu estou trabalhando, né, em relação ao mercado como um todo. O mercado tem beta 1, que seria o caso SP500, né? Lembrando que eu já mostrei como se calcula o beta, que nada mais é do que minha covariância sobre a variância, né, do ativo que eu estou analisando. É a covariância do meu ativo e do SP500 sobre a variância do SP500. Esse é o valor do beta. Então, calcular o retorno esperado de qualquer ativo, eu vou multiplicar por um beta. Tá? Então, suponha que todos os países estejam igualmente expostos ao risco país, né? Todas as empresas do mesmo país, eu vou usar essa forma. Agora, se a exposição da empresa ao risco seja semelhante à exposição a outros riscos de mercado, eu vou usar dessa forma. E se o risco país como um fator de risco separado permitir que as empresas tenham exposições diferentes ao risco, então eu vou usar o beta e mais ainda um lambda multiplicando o CRP. Isso quando eu tenho principalmente empresas multinacionais que operam em mais de um país, tá? O que não é incomum da gente achar. Aí eu vou usar essa equação com o lambda que a gente já vai explicar o que é. Então, prêmios específicos, além do Equity Risk Premium, que é o retorno de mercado, menos a taxa livre de risco, que é comum usar o SP500, o retorno do SP500, né? Menos aqui um Yield to Maturity, normalmente um T-Bond, né, americano de 10 anos. Eu tenho o Country Risk Premium, como a gente obtém ali, tem empresas que a gente viu na aula passada que calculam o risco dos países, né? E eu ainda posso somar o Size Premium, que é um prêmio de tamanho das empresas, porque as empresas brasileiras são muito pequenas em relação às empresas do mercado maduro, do mercado americano. Mesmo as grandes, né, a gente achando grande, são pequenas lá fora. E mais um prêmio de gestão, tá? Management Premium, que é um prêmio de gestão. Que é outro problema que as empresas de países em desenvolvimento têm. Que problema é esse? Exemplo, concentração de poder. Tem 50% mais uma ação ou a maioria das ações na mão de uma única pessoa, de uma única família. Isso é um viés bastante grande e não acontece em mercado maduro. É bem mais difícil, o mercado é bem mais pulverizado. Tá? Então, normalmente, o mais técnico seria usar esta equação aqui, mas é cabível as outras duas abordagens que a gente mostrou. O prêmio de tamanho, o que vem a ser, eu já acabei comentando aqui, que pequenas empresas tendem a estar mais expostas ao risco, né? Porque acesso ao capital é mais difícil, profundidade de gestão também é complicada, né? A concentração de clientes, às vezes tem um cliente só, tem problema de liquidez, né? Isso tudo vai aumentando. Os prêmios de tamanho anualmente são calculados pela Duff e Phelps em seu Valuation Handbook dos Estados Unidos, né? Então a gente encontra também valores tabelados para pequenas empresas, tá? Como resultado, e apesar das dúvidas sobre a persistência de um pequeno prêmio, é comum considerar a aplicação na maioria das avaliações das empresas privadas, tá? E
o prêmio de tamanho é calculado como a diferença. Então, como é que eu calculo ele? Além de encontrar ele tabelado, ele vai ser uma diferença, uma variação entre o retorno excedente histórico real, né, então calcular o histórico e o retorno do CAPM. Então essa variação nada mais é que o meu retorno histórico, H de histórico, menos o meu retorno calculado pelo CAPM, tá? Lembrando que o retorno do CAPM, ele é igual ao risk free mais um beta que multiplica o meu equity risk premium, tá? Esse é o valor do CAPM. Eu calculando essa diferença, o que realmente aconteceu e o que eu esperava acontecer, eu tenho o prêmio de tamanho, tá? O SP, Size Premium. O prêmio de risco específico de uma empresa, como eu também mencionei, a questão de concentração, né? Destinam-se a contabilizar, ó, riscos não sistemáticos ainda não capturados pelo CAPM, tal como estimativas de custo de capital próprio, que incluem risco de projeção, risco de concentração de clientes, né? Equipe de gestão, que na empresa menor normalmente tem uma equipe de gestão inferior às empresas grandes que pagam mais, né? Então atraem mão de obra mais qualificada. Também risco de funcionários-chave, né? Manipularem dados e liquidez imediata, né? Pequenas empresas também têm problema de liquidez. Aqui falando de cada uma das abordagens, abordagem 1 e 2, então, né? Na primeira, com base na localização, a abordagem padrão de avaliação para o Country Risk Premium, prêmio de risco país, é atribuir um prêmio de risco a uma empresa com base no seu país, onde ela se constitui. Então, eu pegar uma empresa que nasceu no Brasil, como uma Gerdau, uma Petrobras, eu vou calcular o Country Risk Premium do Brasil. Essa é a primeira abordagem, tá? Outra é utilizar a abordagem do cálculo Risk Premium baseado em sua operação. Eu posso ter uma empresa que nasceu no Brasil, mas que está operando lá fora. E aí eu vou usar o Country Risk Premium do país onde ela está operando. E isso é muito comum de acontecer, né? Pegar uma Ford, a Ford que saiu do Brasil. Por quê, né? Ela calculando o Country Risk Premium operando no Brasil é diferente dela operando nos Estados Unidos, tá? Então seria outra forma, mesmo ela sendo americana, eu considero onde ela está trabalhando para calcular o Country Risk Premium. Aqui um exemplo, então, de como é que a gente calcula. A Embraer é um exemplo. Lá em 2004, tá? A gente teve um Enterprise Risk Premium do mercado americano de 5% e o risco país Brasil de 7,89. Como ela opera, a Embraer, mesmo sendo brasileira, ela opera 97% das suas receitas são oriundas do mercado americano e outros, e somente 3% no Brasil, eu vou ter que fazer uma proporção aqui, né? Pesos, tá? Multiplicando, para que eu ache, né? Quanto eu tenho na real. O Equity Risk Premium da Embraer é menor do que a do Brasil, é 5,24, se aproxima da do americano, porque ela tem 97% lá. E o Country Risk Premium, né, também eu vou somar, é 0,24, não é zero, porque tem 3% no Brasil. Tá? Outro exemplo é o cálculo da Ambev. Aqui a Ambev, além de operar como, no caso da Embraer, né, muito mais pulverizado, ela tem 63% do mercado brasileiro, mas tem bastante aqui nas Américas, né? Equador, Paraguai, Peru.
Então, a gente, analisando a proporção de operações dela, né, de produção em cada país, eu vou estimar, multiplicando uma pela outra, fazendo aqui por peso, né, e depois esta vezes esta, eu vou ter o Enterprise Risk Premium da Ambev e o Country Risk Premium da Ambev, tá? Então não é sempre o mesmo, e não é o mesmo, né, de uma empresa para o outro, mesmo estando no mesmo, ela sendo sediada no mesmo país. Aí já começam dos problemas que a gente enxerga em muito material circulando na internet aí, né? O pessoal calcula o Country Risk Premium de um único país, tá? Quando muitas vezes as empresas têm operações em mais de um. Outro exemplo da Coca-Cola, em 2012, considerando os percentuais, ó, no oeste europeu, na Ásia, na América Latina e na América do Norte. Com isso é calculado também o ERP e o CRP, né? O CRP e o ERP. Chegando a um valor da Coca-Cola, de Enterprise Risk Premium e de Country Risk Premium. Outra forma é usando o lambda, que eu havia mencionado, né? Então, eu multiplicar um lambda vezes o Country Risk Premium, tá? Na minha equação geral, né? Então, lembrando lá, o meu KE, ele vai ser o Risk Free mais um beta, que multiplica o Equity Risk Premium, mais um lambda, né? Que multiplica o Country Risk Premium, mais o tamanho, prêmio de tamanho, mais o prêmio de gestão, né? Tá, então essa seria a fórmula mais assim ideal para o cálculo do custo de capital, que é o custo do patrimônio, ou do PL. Como é que a gente faz a estimativa do lambda? Com base em fontes de receita, quanto a empresa tem de receita em cada país, tá? Com base nas instalações de fábrica, analisando uma empresa que tem fábricas instaladas no Brasil, ela tem mais risco do que fábricas instaladas nos Estados Unidos, tá? Então, são coisas diferentes, ó. São dois caminhos, três caminhos diferentes que eu posso usar para calcular o lambda. E o uso de produtos de gerenciamento de risco é outra situação. Eu posso trabalhar no mercado arriscado e me valer de derivativos como o hedge, né? Tá? Como hedge. Fazer um contrato a termo, fazer trabalhar com opções, né, com swaps, para reduzir o meu risco, tá? Do risco país. Como é que a gente calcula, então? O exemplo da Embraer aqui. Imaginando, a gente sempre vai calcular o lambda como o percentual das receitas domésticas da empresa sobre o percentual das receitas domésticas de todas as empresas daquele país. Então, no exemplo da Embraer, tá? E também da Embratel, a Embraer só tem 3% da receita no país, tá? Mas, no caso da Embratel, ela tem 100% das receitas no país. Sendo que a média das receitas das empresas domésticas no Brasil é de 77%. 77%. A Embraer é só 3%, 97% vem de fora. A média das empresas que operam na Bovespa, o faturamento vem de dentro do país, 77%, e 23% vem de fora, né? Vem de fora. Isso na média do Brasil. Então, o meu lambda da Embraer é 3 sobre 77, que é 4, 0,04. E o lambda da Embratel é 1,3, que é 100% sobre 77, dá 1,3.
Então, esse valorzinho de lambda, eu vou multiplicar ao meu Country Risk Premium, tá? Então, observe, ó, que a proporção de receita das empresas médias que entra no mercado, né, se for considerada de 100%, a abordagem desmorona já de primeira, tá? Há duas implicações: a exposição de risco da empresa é determinado por onde ela faz negócios e não por onde ela está localizada. E também outra implicação é que as empresas podem gerenciar ativamente essa exposição de risco, como eu falei, buscando hedge, proteção. Os betas históricos, então, fundamentais com alavancagem financeira, como é que a gente calcula o beta? O beta, já escrevi, é covariância do meu título, da minha ação, em relação ao mercado, né? Exemplo, SP500. E aí a gente tem que procurar lá nos livros de estatística o que é covariância, não é nada difícil, sobre variância do SP500, tá? Isso aqui é o meu beta. A gente vai calcular o beta a partir de um beta chamado de desalavancado, que é sem dívidas, sem dívidas. As empresas sem dívidas, o que significa isso? Ela ter sem dívidas, esse beta desalavancado. Todo ativo é PL, tá? A dívida é zero, sem dívida. Esse é o meu beta desalavancado. Então, quando eu alavanco a empresa, eu passo de uma situação em que eu passo a ter ativo e uma divisão de dívida e de equity, que é essa minha segunda situação, eu passo a ter um beta alavancado, porque eu tenho dívida. E aí eu tenho que usar os impostos, que ela lá no imposto de renda, e a relação debt-equity. Com isso, a gente calcula o que se chama de beta bottom-up. Para a gente calcular o beta de uma empresa, eu preciso achar o beta desalavancado do negócio. E segue esses 7 passos. Primeiro, identificando o negócio em que a empresa atua. Ela é uma empresa do agronegócio, é uma empresa industrial, ela opera em mais de um setor, pode acontecer, aí eu vou ter que considerar vários setores no cálculo do beta, então eu vou ter vários betas e achar uma média ponderada dos vários betas. Encontrar outras empresas que negociam publicamente em cada ramo de negócio, em cada setor de atividade, e obter os betas de suas regressões e usar para calcular o beta médio para as empresas. Então, para que eu chegue num trabalho bem certinho, bonito, de demonstrar de fluxo de caixa, né, de avaliação de empresa, eu preciso conhecer todo o setor, todas as empresas, tá? Porque senão eu vou estar fazendo algo errado. Eu preciso achar os betas de todas as empresas, com aquela medida de covariância sobre variância. Por sorte, isso tudo já tem tabelado, a gente acha em sites, em portais, né? E aí é só uma questão de baixar e Ctrl+C, Ctrl+V na nossa estimativa. Mas aí a gente corre o risco de que lá essa fonte esteja errada, né? Estimar o beta médio não alavancado. Então, como é que a gente acha? É o beta alavancado das empresas comparáveis sobre a relação de dívida das empresas comparáveis. Eu vou achar o beta desalavancado, né, do negócio ou setor, tá? Isso aqui é o beta do setor, do ramo de atividade que eu estou trabalhando, que é o meu negócio. E, com isso, eu estimo o beta não alavancado da empresa como sendo a média ponderada do valor de produção em cada atividade. Tem empresas que operam em mais de um setor, como eu falei, então, operam no setor industrial, operam no setor agrícola, operam no setor varejista, tá? E aí a gente vai achar um beta desalavancado como sendo a média de todos. Se ela só operar em um único setor, tá? Se for 100% em um único setor, então o beta desalavancado do setor vai ser igual ao beta
desalavancado da empresa. Tá? Estime o beta alavancado financeiro como sendo função do beta desalavancado. Então, vou pegar esse valor e vou trazer para cá. Esse valor estava aqui, né? Tá? E assim a gente vai construindo. Agora, considerando a relação de dívida equity da empresa que eu estou estudando. Estimar o beta da alavancagem operacional também consigo fazer com base nos custos fixos. Quem é aí da área contábil sabe o que é custo fixo, o que é custo variável. Eu consigo achar a alavancagem operacional e posso ainda calcular a alavancagem total como sendo função da alavancagem financeira e operacional. A maioria dos cálculos eles vão até o 5, tá? E consideram somente a alavancagem financeira, tá? No cálculo do valor das empresas. Outra forma de eu calcular beta, né, além dessa forma bottom-up, que eu preciso conhecer todo o mercado, eu posso calcular como sendo uma variação do lucro da empresa sobre a variação dos ganhos do SP500. Então, eu pego uma empresa que eu quero estudar, uma empresa específica, né, exemplo, uma Apple, tá? E eu tenho a variação de lucro dela histórica. E eu regredi em função da variação do SP500, os ganhos do SP500. Eu tenho, então, um beta, né? É uma equação de primeiro grau. Vocês estão vendo A mais um B. E eu posso calcular também o beta. Isso é um beta de contabilidade. Tá? Por quê? Porque a variação do lucro eu tenho o lado demonstrativo de resultado do exercício. E a variação dos ganhos do SP500, aí eu vou obter em bolsa. Né? Tá? Mas ela não é uma técnica muito aceita porque traz erros padrão, traz falhas nos índices de mercado e também tem incapacidade de regressões refletirem os efeitos de mudança no conjunto de negócio. Tá? Bom, saindo do cálculo do custo do custo do equity, né, ou do patrimônio líquido, a gente sabe que um balanço patrimonial ele tem um custo, então, associado ao PL e tem um custo associado às dívidas, tá? Como é que eu calculo esse custo das dívidas e não mais o CAI? O CAI a gente viu como calcula, né? Aquela equaçãozinha RF mais beta multiplica o equity risk premium mais um lambda que multiplica o country risk premium mais um size premium e mais um management premium, tá? O KD, então, a gente calcula como sendo o que nos interessa é depois do imposto. O KD antes do imposto, tá? Como uma função descontada do imposto. Em países emergentes, ele vai ser a taxa livre de risco, mais o spread de inadimplência do país e mais o spread de inadimplência da empresa. É uma forma da gente calcular para países emergentes, a partir da URF lá, que é o Yield to Maturity dos T-bonds americanos, né, EUA, o spread de inadimplência, que a gente acha em agências, né, agências de avaliação, isso aqui também em agências de avaliação, como a Moody's, que a gente falou, o próprio Standard Poor's, né, a gente acha em agências. Outro custo que eu preciso calcular, além do custo do KD, é o custo de ações preferenciais, tá? Que é os dividendos das ações mais o preço de mercado da ação preferencial. Então, com base nisso, desses dois, eu tenho o custo do KD e o custo de ações preferenciais. Esse custo da dívida, ele tem que ser corrigido a valor de mercado, né?
considerando os juros da dívida, tá? Então, o meu KD aqui após o imposto, e considerando também o período de duração. Então, imagina só, eu tenho que, além de conhecer o meu tamanho da dívida, eu tenho que saber quanto tempo dura a dívida, para poder calcular o meu KD de mercado, tá, da dívida ajustado pela sua duração. Então, eu preciso conhecer o montante da dívida. Essa seria uma segunda forma de calcular a minha dívida, em vez dessa primeira, tá? E, por fim, eu ainda preciso considerar a inflação no meu custo de capital. Mais o custo de capital, a inflação do Brasil em relação a dos Estados Unidos. Se eu saio daquela lá de cima, né? Se eu não estou calculando em reais, se eu estou calculando em dólar a minha dívida e quero trabalhar com reais, né? Eu preciso usar essa equação. Assim nasce o custo de capital, tá? O custo de capital, que é o famoso WACC, Weighted Average Cost Capital, né? Ou média ponderada de capital, como sendo uma função do meu CAE, que a gente calculou até agora, é o meu custo do patrimônio líquido, mais o meu custo das dívidas, mais o meu custo de ações preferenciais, ponderados, né, por qual a percentual de dívida em relação ao meu ativo total. Qual o percentual de ações preferenciais em relação ao ativo total, né? O que está aqui é ativo total. Equity mais debit mais preferencial stocks, né? E aqui também, essa relação aqui é a proporção que eu tenho de PL, que é o equity, sobre AT. Multiplicado pelos valores, eu vou achar o meu VAC. Lembrando que no balanço patrimonial, né, eu tenho de um lado o meu ativo, do outro as minhas dívidas e o meu equity. Tá? O equity dá o KE, o D vai dar o K de dívidas e o A dá o meu WACC. Né? A relação ponderada das duas, né? A proporção que eu tenho de equity sobre A, de dívidas sobre A, que é o que a gente viu aqui, né? Ativo total. Vou botar o Tzinho, tá? Então, tem muitas formas da gente calcular o Equity Risk Premium, né? Calcular o CAE e o VAC, como a gente viu. 81% das empresas, isso aqui é um survey que foi feito, 81% das empresas usam o CAPM, 4% usam o CAPM modificado, 15% não sabem o que fazem, 70% usam T-bond de 10 anos, 7% usam T-bond de 3 a 5 anos, 4% usam letras do Tesouro, 52% usam fontes públicas para estimar os betas, 30% fazem suas próprias estimativas, tá? Ampla variação do prêmio de risco, ó, com 37% usando um prêmio entre 5% e 6%, 52% ó, usam taxa marginal de empréstimo, 37% usam taxa de empréstimo média, 59% ó, usam pesos de valores de mercado, que é o ideal, né? Ou seja, 31%, né, 41% não utiliza o preço médio não utilizam o preço de patrimônio líquido ou contábil, né? Vou analisar, eu falei aqui, montando a equity e dívida. Isso aqui é contábil, CTB, né? Contábil. E aqui está o meu ativo total, tá? Ativo total. Bom, não é isso aqui que a gente usa essa proporção, é de mercado.
eu tenho que corrigir, ajustar os valores do ativo e da dívida e de equity, e não o que apresenta na contabilidade. 15% usam peso de valor contábil e 19% não tem certeza sobre os pesos que usam. Portanto, a gente encontra um verdadeiro zoológico, né, no mercado financeiro. Muita gente fazendo valuation de tudo que é tipo, que é forma, né, com tudo que é fórmula, acreditando que aquela vai ser o valor intrínseco da empresa, tá? O que a gente está aprendendo aqui são as técnicas mais elaboradas, mais aceitas para o cálculo do valor intrínseco. Essa é a última lâmina da aula. Eu tentei trazer um exemplo prático de como calcula, e aí então todas as equações que a gente viu até então, né? Aqui o beta alavancado, ó, o country risk premium, o risk premium, né? O equity risk premium, o prêmio de tamanho que eu mencionei, até chegar num KE em dólar. E do lado aqui eu boto a equação, tá? Então aqui o H é o A mais D vezes Z mais F vezes G. Esse aqui, o A mais D vezes Z mais F mais G, que é a fórmula que eu desenhei várias vezes aqui na lâmina. A fórmula do beta, como sendo uma função dos impostos e também aqui da minha relação de dívida equity. E da onde é que a gente acha esses valores, tá? Lá dos sites, os endereços dos sites, da onde a gente tira esses valores. Esse é um exemplo da Cirela, tá? Cirela, que é uma construtora de imóveis com sede em São Paulo e está presente em 16 estados, Argentina e também no Uruguai, né? Isso, um cálculo que foi feito lá em 10 de outubro de 2021. E aí está o passo a passo, a inflação dos Estados Unidos, o ideal, a média de 10 anos de inflação, né? O que está em vermelho eu estou chamando a atenção que deveria ser feito isso. Eu estou fazendo a forma mais simplificada para não confundir muito, né? Mas eu ainda, por trás de cada valor desses aqui, eu deveria fazer isso. Deveria fazer isso, ó. Correto calcular a média, tá? Então, assim a gente vai construindo até chegar ao valor do VAC, ó. Aqui no final está o valor do VAC, certo? É só acompanhar passo a passo as equações, aqui tá as equações que a gente aprendeu em sala de aula, nesse exemplo prático, tá? Vai dar um KE nominal em reais, então corrigido da inflação, e o KD, que é das minhas dívidas, é aqui, considerando a forma como, o ideal é eu conhecer como cada dívida é, tá? Eu tenho que pegar as notas explicativas que são feitas nas informações das empresas e ver quanto elas têm de financiamento, quanto tem de dívidas, tá? Para chegar ao KD, que é o meu valor em reais após os impostos. Também essas proporções de dívida e de equity têm que ser as proporções de mercado, tá? E assim encerramos a nossa aula, né? Fechou 1 hora. Agradeço a presença.